Fala, meu povo! Aqui é o Tony De Vito chegando para mais um conteúdo. Não esqueça de deixar aquele like, de comentar, compartilhar, ajudar a engajar o nosso trabalho para que a gente chegue a mais pessoas. Só assim esse trabalho vai chegar mais longe. Aqui tem a nossa chave Pix, contato.tonydevito@gmail.com. Você também pode contribuir virando membro do canal. Beleza? Vamos falar de bilionários que estão cada vez mais ricos. Muito em breve a gente pode ter o primeiro trilionário. É mole? E do outro lado, os pobres cada vez mais pobres. Parece até aquela música que fez muito sucesso, né? O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, o de cima sobe, o de baixo desce, mais ou menos assim. Essa é a lógica do capitalismo. E a Oxfam lançou mais um relatório que mostra essa desigualdade absurda, abissal, o abismo que existe entre uma minoria que possui quase todo o recurso, quase toda a grana da humanidade e a grande maioria, a massa, que possui quase nada e nem o básico para sobreviver. Relatório Desigualdade SA, como o poder corporativo divide nosso mundo e a necessidade de uma nova era de ação pública, divulgado pela Oxfam, revela que a riqueza dos 5 maiores bilionários do mundo dobrou desde 2020, enquanto a de 60% da população global, cerca de 5 bilhões de pessoas, diminuiu nesse mesmo período. É isso, gente. 5 sujeitos, 5 sujeitos tiveram o seu patrimônio dobrando nos últimos 3 anos, 4 anos, no máximo. Não chega nem a isso. Enquanto 5 bilhões de pessoas, 5 bilhões, minha gente, 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres, têm menos do que tinham antes. O estudo traz dados que escancaram a desigualdade social também aqui no nosso querido Brasil, onde 4 dos 5 bilionários brasileiros mais ricos aumentaram em 51% sua riqueza desde 2020. Ao mesmo tempo, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres, trazendo a realidade para a gente aqui, para o nosso país. A maior parte da população ficou mais pobre, enquanto 4 bilionários cresceram em 51% as suas fortunas. O G20, atualmente sob a liderança do Brasil, deve defender um novo acordo internacional para aumentar os impostos sobre a renda e o patrimônio dos indivíduos mais ricos do mundo, diz o relatório, cobrando uma iniciativa de Lula para a taxação das grandes fortunas como forma de reduzir a desigualdade no mundo. É um passo, é importante taxar as fortunas, mas não é suficiente, é muito pouco. Nós precisamos de mais políticas públicas para limitar o avanço da acumulação de capital, que é natural do capitalismo. Eles vão acumular cada vez mais. O capitalismo é monopolista. O grande engole o menor, engole o pequeno e vai formando oligopólios, vai formando monopólios. A coisa vai se acumulando em pouquíssimos, a riqueza se acumula em poucos, enquanto a miséria é para quase todos. Isso é do capitalismo. A gente precisa muito mais do que somente taxar as fortunas. É importante? É, mas é uma política que precisa de outras e outras e outras para que seja efetiva na luta contra a desigualdade social. Segundo o relatório, houve redução de impostos cobrados das grandes corporações nos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, enquanto cobram mais dos pobres, os ricos pagam cada vez menos impostos. E aí a gente percebe que o Estado
é o grande aliado dos bilionários, dos capitalistas. O Estado dominado pelas oligarquias só serve a essas oligarquias, porque o Estado precisa ser atuante para cobrar mais dos mais ricos. Só que quando que isso vai acontecer? Se o povo estiver dentro do Estado, estiver com o poder nas mãos. Se o governo é de direita, é de extrema direita, ele só vai defender os poderosos. Hoje nós temos um governo de esquerda, o Partido dos Trabalhadores está no poder, é o momento de avançar contra os privilégios dos poderosos. Vivemos um momento crucial, importante para que a gente avance nesse quesito. Isso não é possível quando Bolsonaro está no poder, quando Temer está no poder. Isso só vai acontecer quando um partido do povo estiver na presidência. Portanto, este é o momento da gente avançar, né? Aproveitar que temos um governo popular comandando o país. A Oxfam ainda cita o Brasil como exemplo de país que não cobra impostos dos lucros transferidos para acionistas das grandes empresas, ou seja, não tem cobrança de imposto sobre lucros e dividendos, um negócio que quase todo país cobra. Só o Brasil e a Estônia que não cobra. Alguma coisa está muito errada. Por que que só a gente não cobra? A Estônia é um país minúsculo da Europa, irrelevante. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. É um país estratégico na geopolítica mundial. O Brasil tem muita relevância. Precisamos cobrar imposto de lucros e dividendos. Senão, o que é que acontece? O dono do Itaú, quando recebe os dividendos, que é na casa do bilhão, acho que eu fui até modesto, são bilhões de reais de dividendos que esse cara recebe, ele não paga um centavo sequer. E isso cria uma distorção que é a seguinte: quando passa aqui na porta o senhor vendendo picolé e eu vou lá e compro um picolé de R$ 1,50, tá um calor danado aqui no Nordeste, eu gosto de chupar um picolé para refrescar. R$ 1,50 custa cada picolé. Nesse R$ 1,50 que eu pago para o senhorzinho que vende aqui na porta, eu já paguei mais imposto que o dono do Itaú quando recebe bilhões de lucros e dividendos. Inaceitável que a gente ainda não cobre impostos de lucros e dividendos. O estudo ainda revela a concentração no sistema financeiro, com os mais ricos controlando as ações negociadas em bolsa de valores, em uma clara demonstração do fosso da desigualdade social. É, gente, muita desigualdade social. Até, ó, coloquei aqui a imagem que resume esse relatório da Oxfam. Riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo aumentou 114% desde 2020, enquanto que a de 5 bilhões de pessoas diminuiu no mesmo período. Nos próximos 10 anos, o mundo poderá ter seu primeiro trilionário, mas levará quase 230 anos para acabar com a pobreza. No Brasil, em média, o rendimento das pessoas brancas é mais de 70% superior à renda de pessoas negras, e 4 dos 5 bilionários brasileiros mais ricos aumentaram em 51% sua riqueza desde 2020. Ao mesmo tempo, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. É um resumo aqui, e me chama a atenção essa questão de que levaria 230 anos para acabar com a pobreza, enquanto nos próximos 10 anos a gente pode ter o primeiro trilionário do mundo. Sistema capitalista precisa ser combatido. A gente não pode normalizar o sistema que a gente vive. O trabalhador só serve para ser explorado nesse sistema, e isso é evidente quando a gente olha aqui os caras ficando cada vez mais ricos, dobrando a fortuna em 3 anos, e a massa ficando mais pobre. Nesse batido, daqui a pouco a gente vai ter 2 ou 3 trilionários e o restante na pobreza. O capitalismo caminha por esse trilho, é a acumulação infinita e ilimitada de capitais, enquanto a massa, 99%, tende a ficar com nada. Precisa mudar, e para isso a gente precisa se organizar. A classe trabalhadora precisa se organizar.
urgentemente cada vez mais. Like nesse conteúdo, ó, joinha, comente, compartilhe, espalhe pela internet, manda para todo mundo. É importante que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e força progressistas!